Isonomia, legalidade, objetividade e publicidade formam a base que fundamenta os concursos públicos. Candidatos que desconhecem a lei podem ignorar os direitos assegurados na busca pelo sonhado emprego no serviço público. O direito dos concursos e dos concurseiros é o assunto do programa Tema Jurídico de hoje. Estabilidade de emprego, bom salário, benefícios, plano de carreira, quinquênios. São muitos os atrativos para quem quer escolher a carreira de servidor público. Nas esferas municipal, estadual ou federal, há concursos públicos para diversas áreas e cargos. As oportunidades surgem todos os dias com anúncios de novas seleções pelo país. O que também se repete com maior frequência são as irregularidades e abusos nos processos seletivos. Para falar um pouco mais sobre o direito dos concursos e dos concurseiros, convidamos os professores de Direito da Facisa, Daniel Lira e Técio Mota. Professores, sejam muito bem-vindos ao programa Tema Jurídico, é um prazer tê-los aqui conosco. E para começar, professor Daniel, até o final da década de 80, a gente não tinha a obrigatoriedade de ingresso no serviço público via concurso. Em 20 anos, em pouco mais de 20 anos da lei exigindo, o concurso para o ingresso, a gente consolidou a democratização do ingresso no serviço público? Bem, boa tarde a todos. A lei a que você se refere é a Constituição Federal de 1988, a lei maior desse país. Na verdade, o artigo 37, inciso 2º da Constituição, estabeleceu como regra de acesso ao serviço público no Brasil, na condição de servidor público, para ocupar cargo público, o sistema do concurso público, mediante provas e títulos, ou apenas provas. O que acontece é que, desde 88, nós temos tido todo um movimento de adequação da administração pública brasileira aos ditames do artigo 37 da Constituição Federal, especificamente o inciso 2º. Então, quando você me pergunta se nós conseguimos essa democratização, a minha resposta é: estamos em processo nesse sentido. Conquistamos alguns avanços importantes quanto à isonomia no acesso ao cargo público, e o concurso tem sido uma ferramenta utilizada como regra, a despeito de, em alguns casos concretos, nós ainda verificarmos algumas fraudes ou algumas posturas dos administradores no sentido de tentar driblar essa regra constitucional. Então, nós estamos num processo de consolidação efetiva do concurso público como um mecanismo de acesso legítimo e constitucional ao serviço público brasileiro na condição de servidor. Ao mesmo tempo, se afirma também que a gente acabou criando uma indústria do concurso público. O senhor concorda com esse tipo de afirmação? Bem, nós podemos colocar alguns números iniciais nessa nossa conversa. Somente agora, no mês de abril, nós temos abertas no Brasil mais de 40 mil vagas para provimento de cargos públicos mediante concurso. Naturalmente, faz com que haja um interesse muito grande da população brasileira, especificamente dos jovens que ingressam nas universidades ou que delas saem, ou até que estão concluindo o ensino médio, de verem o concurso público ou de verem a administração pública como um bom empregador, em razão das inúmeras vantagens que o serviço público oferece. Bem, em função disso, houve um crescimento também considerável de escolas preparatórias, de escolas voltadas à preparação para o concurso público. Então, quando nós falamos e perguntamos se existe uma indústria, a resposta a rigor é sim. Agora a pergunta é: essa indústria é ruim? Me parece que não. Nós temos, na verdade, uma excelência de alguns cursos em nível de preparação para o concurso público, e isso tem, de certa forma, sido um diferencial para muitos candidatos que objetivam preparar-se para se submeterem a essas provas. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo recente, e nesse estudo ela comparou a remuneração paga no serviço público com a remuneração paga na iniciativa privada para cargos com o mesmo nível de qualificação técnica ou de formação escolar. E a Fundação Getúlio Vargas chegou à conclusão que, em média, o serviço público tem pago em torno de 10% a 18% a mais do que a iniciativa privada. Então, quando nós somamos essa oferta de vagas, mais de 40 mil atualmente no Brasil, em todos os níveis e para todos os níveis da federação e para os mais diversos níveis de escolaridade, somamos a isso as garantias do serviço público, como a tão sonhada estabilidade para muitos, me parece natural que o mercado educacional brasileiro também se volte para construir uma estrutura que permita uma preparação adequada para esses cargos. É uma demanda real. É uma demanda real.
Agora, professor Tércio, a gente tem visto algumas formas de burlar essa lei da exigência do concurso, né, com a terceirização dentro do serviço público. Qual é a elasticidade da lei para permitir essa precarização do serviço oferecido dentro do serviço público? Bom, inicialmente, Carla, boa tarde, né? Boa tarde ao amigo e professor Daniel, boa tarde aos telespectadores. Veja, a própria Constituição Federal, e aí pegando como exemplo a Lei 8.112/90, regime jurídico único que trata dos servidores públicos em nível federal, essas duas legislações, a Carta Magna e a Lei 8.112, trazem em seu arcabouço jurídico algumas brechas de fato que dão uma certa elasticidade para uma interpretação que venha a desfavorecer, em princípio, a consolidação que está em processo, de fato, como o professor Daniel bem afirmou. Muita coisa se consolidou, mas muita coisa ainda precisa ser melhorada. A bandeira que se levanta, geralmente, para burlar o concurso público, isso acontece muito na esfera municipal, né? São as contratações emergenciais. E há essa exceção na Lei 8.112, que hoje ela é considerada uma diretriz geral para as demais leis orgânicas municipais e leis estaduais que regem o funcionalismo público no Estado ou nos estados da Federação. Quando isso ocorre, né, quando a lei traz uma exceção dentro do seu arcabouço, ela traz essa brecha e aí legitima-se atos por parte da administração pública que podem vir a recair nesse tipo de situação. Mas o que é que a lei estabelece como sendo emergencial? Qual é o limite de tempo para uma contratação emergencial? Veja, a contratação emergencial ela tem que preencher alguns requisitos. Requisitos estes que têm que se caracterizar logicamente como em situações de emergência. Coisas como, situações como necessidade de se contratar, mas que não demandam tempo para se realizar um concurso público a contento com a contratação de organizadora do concurso, porque para isso eu teria que, no mínimo, abrir um processo licitatório em situações em que a Lei 8.666/93 prevê. A gente tem casos, por exemplo, de universidades que contrataram professores substitutos e renovaram contratos por 10 anos. Como justificar a emergência de um contrato como esse? Existe outra bandeira nesse sentido, né? Que a administração pública, na maioria dessas situações, levanta e utiliza. São a necessidade de se contratar, mas de se contratar a baixo custo, porque eu não tenho verba suficiente para contratar um professor efetivo numa situação do trabalho. Né? Professor Daniel, candidatos que possuem tatuagem, eles podem ser desclassificados em concurso público? A rigor, não. É preciso entender o seguinte: as exigências que um edital eventualmente venha estabelecer para o ingresso no serviço público têm de ser exigências que obedeçam a dois critérios básicos. Primeiro, é preciso que a exigência esteja na lei da carreira. Muitas carreiras de Estado, muitas carreiras no setor público têm lei própria. E se o cargo ou o emprego público só pode ser criado por lei em sentido formal, as exigências para ingresso nesses cargos também têm de estar na lei. O que acontece é que, além de estar previsto em lei, é necessário que a exigência esteja relacionada com o exercício da função pública. Se aquela exigência que é estabelecida não prejudica o serviço público ou não prejudica o desempenho do pretenso servidor, essa exigência pode ser considerada desarrazoada. Então, a exigência de que, por exemplo, alguém que tem uma tatuagem no braço não possa ingressar no serviço público, como regra, me parece uma exigência desarrazoada. Porém, especificamente para algumas funções públicas, para cargos militares, na administração pública militar, existe previsão na lei da carreira, sobretudo para militares federais, de que eles não podem ter tatuagem no corpo em locais que fiquem expostos quando estão fardados. Então, há uma discussão importante nesse sentido, se isso fere ou não a liberdade do indivíduo,
se isso de certa forma atenta ou não contra a dignidade da pessoa humana e se isso é uma discriminação que deve ser evitada pelo serviço público. Acontece que em algumas leis de carreira, especificamente para carreiras militares, algumas exigências como altura, tatuagem, dentre outras, são frequentes e fazem parte da administração e da disciplina militar. Agora, ressalvadas situações excepcionais, como acabei de mencionar, qualquer exigência que impeça ou que dificulte o acesso do candidato por motivos de tatuagem, que não prejudicam o exercício da função, são desarrazoadas e, portanto, podem ser combatidas, inclusive judicialmente, pelo pretenso candidato. Professor, em casos de aprovação em concurso público, esse comunicado para apresentação, basta publicação em diário oficial ou existem outros mecanismos que o candidato aprovado precisa receber essa informação? Bem, basta a publicação em diário oficial. Se o candidato está aprovado no concurso, o mecanismo oficial de comunicação, de divulgação do resultado final, é a publicação no diário oficial. O professor Daniel ele tem razão nas colocações dele, mas recentemente surgiu, o STJ ele vem enfrentando esse debate e surgiu um novo entendimento também acerca dessa matéria. Veja só, o candidato que for aprovado dentro do número de vagas, do quantitativo de vagas previsto no edital, em razão dele ter o direito pré-estabelecido, conforme decisões recentes, inclusive do STF, de ser nomeado, haja vista que está dentro desse quantitativo, após aprovado, esse candidato, tão somente a publicação no Diário Oficial seria suficiente. No que diz respeito àqueles candidatos aprovados nesse mesmo concurso, né, hipoteticamente, que figure na lista de espera ou em um cadastro de reserva, por ele não ter essa expectativa de convocação para preenchimento de cargo a curto ou médio prazo, está se criando o entendimento de que esses candidatos que figuram nessa lista de espera ou nesse quadro de reserva, esses sim deveriam ser convocados pessoalmente, ou no mínimo com carta com aviso de recebimento. Vamos fazer a primeira pausa de hoje e em seguida voltaremos com mais temas jurídicos sobre o direito dos concurseiros. Não saia daí. De volta com o programa Tema Jurídico, hoje falando sobre os direitos dos concursos e dos concurseiros. Para conversar conosco, os professores de Direito da Facisa Daniel Lira e Técio Mota. Professor Técio, aprovado tem dentro do número de vagas determinadas no edital, ele tem garantia de posse? Sim, absolutamente. Esse entendimento hoje está consolidado pelo STJ e recentemente referendado pelo próprio STF, Suprema Corte Brasileira. O candidato aprovado dentro do limite quantitativo de vagas previsto no edital, ele tem direito à posse, o que não implica dizer necessariamente na posse imediata, mas dentro do prazo de validade do concurso. A administração pública, ela levantava a bandeira, antigamente, da falta de verba para custear o provimento desses cargos. Isso hoje caiu por terra, depois desses novos entendimentos, por conta de um argumento muito simples. A lei, quando cria o cargo, quando o Ministério, por exemplo, na esfera federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autoriza a criação do cargo, ela já cria disponibilidade financeira para custear o provimento daquela vaga. Então, o que acontece é que o camarada que for aprovado em um concurso, dentro do quantitativo de vagas, ele terá o direito, caso a administração pública não o faça, né, de tomar posse, ainda que para isso ele tenha que socorrer do Poder Judiciário. O entendimento hoje é pacífico nesse sentido. Porque tem alguns casos em que o prazo de validade do concurso expira, né, e ele não é convocado. Como agir? Como é que esse indivíduo que foi aprovado pode agir para não ter o direito dele existe um remédio violado constitucional, né, o mandado de segurança, que visa justamente proteger o direito líquido e certo. É um dos instrumentos, inclusive, mais utilizados por concurseiros, né, poderia chamar assim, que preenchem esses requisitos, foram aprovados dentro do quantitativo de vagas previsto em edital, mas que, eventualmente, dentro do prazo de validade do concurso, a administração pública não nomeou. Ele tem, em média, um prazo, e isso também está um pouco até já pacificado na doutrina e na jurisprudência. Ele teria um prazo de 120 dias anteriores ao término da expiração do concurso, 120 dias posteriores. Ou ainda, em ultrapassando esse período, de postular uma ação ordinária
que viesse a reconhecer esse direito, mas aí é uma ação muito mais longa, muito mais demorada, é um processo de conhecimento, e salvo o melhor juízo, por um período de até 5 anos, mesmo após a expiração do concurso. Desde que ele comprove que estava dentro desse quantitativo de vagas, ou se não estava dentro do quantitativo, vale salientar isso, que surgiu a vaga durante o prazo de validade e essa vaga foi preenchida, por exemplo, por um terceirizado. Há entendimento já jurisprudenciais nesse sentido, e é uma brecha ótima para se trabalhar direitos aí de eventuais pessoas que tiveram a sua vaga preterida nos momentos de nomeação após a aprovação em concurso público. E qual é o entendimento hoje em relação à exigência de nomeação para aprovação em cadastro reserva? Esse entendimento hoje ele não está consolidado, né? Existe um grande desafio hoje para a advocacia, no sentido de tentar convencer o Poder Judiciário de que, mesmo aquele que está no cadastro de reserva ou na lista de espera, também teria direito à nomeação, desde que não somente as vagas que surgissem durante o prazo de validade do concurso fossem decorrentes de vacância por aposentadoria, demissão ou exoneração, mas sim também por vagas criadas e que não necessariamente foram destinadas para aquele concurso e eventualmente estariam sendo projetadas para um futuro concurso. Seria esse o entendimento. Okay. Professor Daniel, é legítimo o exame psicotécnico ser exigido e reprovar? Bem, essa é uma questão que, de certa forma, foi melhorada a partir de uma legislação editada pelo governo federal em 2009. Até 2009, nós não tínhamos um parâmetro legal que estabelecesse regras claras com relação ao exame psicotécnico, hoje chamado de avaliação psicológica. Então, em 2009, o governo federal editou um decreto para regulamentar e uniformizar os concursos públicos federais, e o artigo 14 desse decreto, o decreto 6499 de 2009, estabelece no artigo 14 que o exame psicotécnico pode ser utilizado, hoje chamado de avaliação psicológica, desde que observados alguns requisitos. Primeiro, é preciso que essa avaliação psicológica esteja fundada em dados objetivos. A análise não pode ser subjetiva, tem que ser com base em dados objetivos que permitam igualdade na análise. Segundo, esse exame não pode ser para aferir teste vocacional, teste de IQI ou o que se chamava de perfil profissiográfico. Na verdade, a intenção da avaliação psicológica hoje é atestar a sanidade mental do candidato, se ele realmente tem condições psicológicas de assumir um determinado cargo público. Além disso, é preciso que todo esse exame tenha a sua metodologia estabelecida de forma clara e que o resultado do exame seja disponibilizado para os candidatos, tanto os aptos como os não aptos, para fins de eventual recurso e discussão. Obedecendo-se essas regras e utilizando o exame psicotécnico ou da avaliação psicológica, como assim é chamada hoje, com base em critérios objetivos, tem se utilizado e é bastante utilizado ainda, inclusive como etapa eliminatória de alguns concursos públicos. Agora, se é para atestar sanidade mental do candidato, pode ser exigido um laudo médico também, ou esse caminho ele é descartado? Bem, não é descartado. Primeiro, é preciso entender o seguinte: conforme eu tinha dito anteriormente, qualquer exigência relativa a um cargo público tem que estar prevista na lei da carreira. Então, o primeiro ponto para a avaliação psicológica é que deve estar prevista a avaliação psicológica na lei da carreira, sob pena do edital não poder exigir. Então, algumas carreiras podem ter, por lei, a exigência de que o pretenso candidato a elas se submeta a essa avaliação psicológica. Não havendo isso, talvez seja possível o edital não exigir o exame psicológico, propriamente dito, porque a lei da carreira não exige, mas exigir na documentação do candidato que ele apresente algum atestado, não só de sanidade mental, psicológica, mas também de aptidão física para o cargo. Professor, os concurseiros costumam ter uma dúvida em relação ao momento de apresentação dos documentos exigidos em edital. Isso deve ser no ato da inscrição ou efetivamente num eventual posse do cargo? Bem, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem uma súmula desde 2002, a súmula 266, que estabelece que os documentos comprobatórios necessários à assunção de um cargo público devam ser apresentados na posse. Então, a comprovação desses requisitos deve ser feita na posse. Porém, duas observações aqui precisam ser feitas. Uma é com relação
há alguns concursos que exigem idade máxima para a disputa do cargo. Por exemplo, algumas carreiras, pegar aqui o exemplo na carreira militar, pode estabelecer uma idade máxima, por exemplo, 30, 35 anos, para que o candidato submeta ao certame. A regra de idade, quando a idade é utilizada como um requisito de corte, a idade ela não é comprovada na posse. A idade é comprovada na inscrição. Isso justamente para evitar que o candidato, que, por exemplo, tem uma restrição de até os 35 anos, se inscreva no concurso aos 35, e como um concurso público tem validade de 2 anos prorrogável por mais 2, quando eventualmente ele venha a ser chamado, ele esteja com a idade acima do exigido. Então, a idade especificamente, nesses concursos que exigem idade limite para ingresso na carreira, ela é comprovada na inscrição e não na posse. Além disso, carreiras de Estado, como a magistratura e o Ministério Público, têm regra diferenciada. Magistratura e Ministério Público, a comprovação dos documentos exigidos no edital deve ser feita em uma fase ainda do concurso, chamada de inscrição definitiva. Nos concursos para essas carreiras de Estado, que são concursos de várias fases, tem-se uma inscrição preliminar. Após a inscrição preliminar, submete-se geralmente a uma prova objetiva, depois uma prova discursiva, e antes da prova oral, faz-se uma fase eliminatória, chamada de inscrição definitiva, onde esses candidatos depositam todos os documentos, inclusive a comprovação de que tem mais de 3 anos de atividade jurídica, segundo a Constituição Federal, que é uma exigência que veio a reboque da Emenda Constitucional 45, e que hoje um pretenso candidato à magistratura ou ao Ministério Público tem que comprovar, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, a contar da colação de grau. Então, a regra é, sim, para a imensa maioria dos casos, só na posse, exceto com relação à idade e para as carreiras de Ministério Público e magistratura e outras carreiras de Estado que sigam a mesma sistemática da magistratura e do Ministério Público. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em instantes com o último bloco do programa Tema Jurídico. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre os direitos dos concursos e dos concurseiros. Professor Daniel, uma pessoa que tem uma empresa, ou seja, sócio de uma empresa, ou tem mesmo uma empresa no nome dela, é possível tomar posse em um cargo público? Bem, a Lei 8.112/90, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, estabelece no artigo 117 que é vedado ao servidor público compatibilizar ou, ao mesmo tempo, exercer a condição de servidor e de sócio, dirigente, administrador ou gerente de uma pessoa jurídica. Não é que ele não possa ser sócio, ele não pode exercer uma função de direção. Então, ele não pode ser sócio-dirigente, sócio-diretor ou sócio-gerente. Pode ser sócio ou acionista, mas desde que não exerça um cargo de direção. Há uma vedação expressa nesse sentido pelo artigo 117 da Lei 8.112/90. Ele não poderia, por exemplo, ser um empreendedor individual, pela lei do... A rigor, não. A rigor, não. E o acúmulo de cargo, por exemplo, passou num concurso público municipal e também passou no concurso público federal. O artigo 37, inciso 16, salvo melhor juízo, ele trata da possibilidade da acumulação de cargos. E essa acumulação de cargos ela vai ocorrer justamente para duas profissões ou dois acúmulos de funções ou de cargos ou empregos públicos, desde que sejam duas de professores, uma de professor com outro cargo técnico ou científico e duas de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, devidamente regulamentadas em lei. Essas acumulações elas podem ocorrer desde que haja compatibilidade de horário, como já foi falado aqui, e esteja inserida nessa previsão constitucional. A única exceção que nós temos para essas possibilidades de acumulações, que também vão repercutir após a aposentadoria, para acumular duas aposentadorias, poderíamos falar assim, seria se encaixasse nessa exceção constitucional. Apenas isso. No caso de professor especificamente, desde que ele não esteja dentro do quadro de dedicação exclusiva. Sim. É interessante porque, inclusive, às vezes a gente é questionado por que às vezes um juiz de direito, a título exemplificativo, por que ele ocupa a função de magistrado, exerce a função de professor numa entidade pública, exerce a função de professor numa instituição privada e ensina na escola de magistratura.
E mesmo assim ele está inserido dentro da exceção. Como é que é isso? Né? A contrassenso, o que acontece é o seguinte: a ESMA hoje, por exemplo, no estado da Paraíba, é tida como uma extensão da atividade de juiz. Então, na verdade, quando ele leciona na ESMA, ele não está acumulando um outro cargo, compreende? Mas sim exercendo um cargo que é exercendo uma função que é uma longa manos do próprio cargo que ele já ocupa. É uma extensão da atividade que já está prevista. Então, ele estaria autorizado a ocupar um cargo de professor em uma instituição pública, desde que haja compatibilidade, e nada impediria também que ele ocupasse um cargo de professor também numa instituição privada. E é o que a gente consegue ver. Professor Técio, alguns concursos acabam exigindo a apresentação de uma certidão negativa, né, para comprovar que o candidato não tem problemas com Serasa, né, que está tudo ok. Isso é legal, é legítimo? Não, o STJ ele já enfrentou essa matéria e já se posicionou, inclusive, a consolidação nesse sentido. Antes da revogação do artigo 508 da consolidação das leis do trabalho, e aí para esclarecer o artigo 508 da CLT, ele tratava do seguinte, ele informava para a gente que o empregador estaria autorizado a demitir por justa causa, desde que esse empregado fosse funcionário de uma entidade financeira, instituição financeira, como o Banco do Brasil ou Caixa Econômica, se esse funcionário estivesse com o nome negativado no órgão de restrição ao crédito, seja ele caráter regional ou nacional, ou ainda fosse um devedor quanto mais. Após a revogação desse artigo 508, e aí o STJ enfrentou a matéria e consolidou a jurisprudência nesse sentido, hoje não se pode mais, em tese, exigir esse tipo de certidão, vamos supor, negativa de órgãos de restrição ao crédito para que o candidato pudesse tomar posse em eventual cargo público. No entanto, não é incomum, pelo contrário, é comum em algumas seleções públicas, sobretudo para ingresso em instituições financeiras, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, mais uma vez, eles ainda persistirem com essa exigência, né? Inclusive o Banco do Brasil agora recentemente, em 2011, trouxe em seu edital, no arcabouço do edital, essa previsão. Isso acontecendo, a gente recomenda que o candidato ele busque um especialista na área, o entendimento jurisprudencial, mais uma vez, reafirmo, é consolidado e ele vai conseguir, provavelmente, lograr isso no seu intento. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Tema Jurídico hoje. É um prazer grande conversar com vocês sobre um tema tão atual, tão pertinente. E a gente abre para as considerações finais, começando pelo professor Daniel. Bem, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui e discutir um pouco sobre um tema tão relevante. Eu tenho dito em sala de aula, e vou aproveitar o espaço para reproduzir isso aqui, que concurso público é uma fila. Então, quando você termina o seu curso e faz a sua preparação, você ingressa nessa fila. E como toda e qualquer fila, se você permanecer nessa fila, se você tiver firmeza de propósito, se tiver foco, se estiver certo do que efetivamente quer, a sua hora vai chegar. No entanto, se você sair dessa fila, quando eventualmente você resolver retornar a essa fila, como acontece com toda e qualquer fila, você vai voltar para o final. Então, a palavra-chave, quando nós falamos de concurso público, não é outra senão persistência, perseverança. Mais do que o preparo teórico, mais do que o estudo, mais do que essa parte que é muito importante, também é preciso persistir. Obrigada. O professor Daniel falou tudo, né, Carla? Eu aproveito o ensejo para agradecer a oportunidade da gente trazer para a sociedade e para a comunidade acadêmica um tema de tão relevante importância, e me colocar à disposição sempre que for necessário. Obrigada. E obrigada a você também pela audiência aqui na TV Itararé, no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.